O Roshi Mumon Yamada disse: a meditação zazen é o caminho mais direto para a verdade do budismo. Em vez de perambular em pensamento, você deve sentar com todo o seu ser, esquecendo todas as buscas intelectuais. Foi dito: deixe a mente concentrar-se em silêncio e ficar sem movimento como o Monte Sumeru. Se praticar o zazen desta maneira, você já não está no mundo de Buda, embora entre os seres sencientes. Chama-se isto de entrada direta no palco de Buda com um salto. Você tem de saltar no mundo de Buda de repente. E por isso que o Zen Budismo é chamado de ensino da consciência súbita, e para este fim necessitamos do zazen. A existência de Buda não é separada dos seres sencientes que vivem na ilusão. Neste exato momento, abra caminho através de sua mente iludida e você será Buda, agora mesmo, do jeito que você é. Tem de cortar a consciência dualista com o pensamento do iluminado e não iluminado, bem na sua raiz. Fazendo isso, você se torna Buda. A fim de cortar essa consciência dualista, a força de samadhi, concentração, é muito necessária. No Zen, para fortalecer este poder de samadhi e abrir caminho, usamos os koans. O koan é um episódio da experiência verdadeira de uma pessoa que rompeu o caminho. Esse episódio cria uma possibilidade para você se tornar um com o koan e fortalecer o seu poder de samadhi. Fortalecendo o seu poder de samadhi e cortando toda a consciência dualista, você pode ir além da consciência dualista e experimentar o mesmo rompimento que esses episódios expressam. Assim fazendo, todo mundo experimenta o mesmo rompimento que esses episódios expressam. Assim fazendo, todo mundo é um Bodhisattva. O sistema de koans é um método de ensino tradicional e inigualável, utilizado pela escola Rinzai do Zen Budismo. O koan deriva de encontros reais, comumente, mas não sempre, entre mestres Zen realizados e seus discípulos. Gerações sucessivas de mestres têm relatado esses encontros para seus discípulos, a fim de ilustrar princípios do Zen em particular. Questões e problemas, muitas vezes paradoxais, ilustrados por cada história, foram apresentados para os discípulos para encorajá-los e testá-los em seu próprio treinamento. Com o passar do tempo, os encontros e os problemas a ele relacionados foram formalizados e sistematizados nas coleções de koans, como o Mumonkan, o Ekiganroku, o Teteki Tosui e Shoyoruku. O sistema de koans permite ao mestre testar o conhecimento que o discípulo tem do Zen individualmente, não intelectualmente, mas como se aplica à própria vida do discípulo, agindo como um foco ou catalisador para o discípulo. Irá confrontá-lo com um desafio, cuja solução se tornará de uma extraordinária importância pessoal e o esclarecerá na sua maneira de entender o Zen. Akuin, 1686-1769, disse: se você se dedicar ao estudo de um koan e investigá-lo sem cessar, seus pensamentos morrerão e as exigências do seu ego serão destruídas. É como se um imenso abismo se abrisse à sua frente, sem nenhum lugar para você colocar as mãos nem os pés. E então, subitamente, você é como koan. Corpo e mente caem fora. Isto é conhecido como ver adentro da sua própria natureza. Você deve esforçar-se incansavelmente, e com a ajuda dessa grande concentração, penetrará
sem fracassar na fonte infinita da sua própria natureza. Vista em termos maquinais, a realização que surge da solução de um koan varia num vislumbre do verdadeiro Self, como uma exposição fracionada à luz que é possível por meio do obturador de uma máquina fotográfica, para o próprio Dai-Kensho. Porém, isto é uma tentativa. É comum a realização através do estudo do koan amadurecer com o decorrer do tempo. Quer o mestre faça o discípulo trabalhar muitos koans ou apenas um. Nenhum pode ser penetrado exaustivamente. De fato, qualquer experiência no estudo do koan que seja encarada como realização ou de certa maneira definitiva, geralmente torna-se uma lembrança através da qual a mente discriminadora julgará e terá acesso a toda a experiência presente e futura. A realização torna-se então um fardo sem vida, impedindo o discípulo de investigar cada momento do mistério da vida com uma mente aberta. O estudo genuíno do koan só será realmente possível sob a orientação de um mestre que tenha, ele próprio, completado o mesmo treinamento. O estudo e escolha indiscriminada do koan, sem a presença de um mestre, tem grande probabilidade de o possível discípulo ficar satisfeito com uma solução muito superficial, se não conceitual. Por exemplo, lendo o koan, qual era a sua face original antes de seus pais nascerem? Muitas pessoas acham que devem tentar imaginar como se sentiam antes de nascerem e começam a fazer todos os tipos de visualização e fantasias, numa tentativa de relembrar aquela experiência. A não ser que esteja treinando com o mestre, o erro deste tipo de abordagem não será esclarecido. Para apreciar um koan, o discípulo deve realmente viver com ele, ou como disse Hakuin, tornar-se um com ele. Logo no início, isto pode parecer artificial, porém, com prática determinada e diante de repetidos fracassos na entrevista formal com o mestre, o discípulo começa a enfatizar o problema que o koan representa. Ele revela novas e diferentes perspectivas na prática do Zen, aprofundando e esclarecendo a compreensão do discípulo no processo.